Pai Todo-Poderoso, agra- agradecendo por tudo que Ele faz por nós, entregando que Ele, a espiritualidade, caminhe em cada lar e veja o que cada um está necessitando. Seja dentro do lar, seja os parentes, os amigos, os vizinhos. Onde há sofrimento, Deus sabe tudo. Vamos pensar e orar pela paz do nosso planeta Terra, pelos governantes, pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e nossos inimigos ocultos. Vamos que Deus, na sua plenitude, Ele olha por cada um de nós. Mas para nós recebermos, temos que estar ligado a Ele. Não só esperar cair do céu, não. A gente tem que limpar o nosso pensamento, os nossos corações e nos interligarmos a Ele, a Jesus, a Maria, a Doutor Bezerra. Porque não é só dizer assim, me dá Deus e Ele já vai dando, não. Porque temos que ter merecimento e temos que fazer por onde receber aquilo que pedimos. Ou então agradecer, agradecer por cada minuto vivido, por amanhecer o dia, abrir os olhos e ver o clarão do dia, o sol saindo, a chuva caindo na terra. A gente tem que agradecer por tudo, até por cada minuto vivido. E Deus nos abençoará. As coisas vão acontecendo que a gente nem percebe. Porque é maravilhoso quando a gente sabe agradecer. E não só pedir, né? A gente pede, mas com moderação. Mas o mais certo é agradecer em tudo. E amarmos uns aos outros, com amor fraterno, esse amor de Jesus. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje, a nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho, que é do nosso livro O Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual é o Emmanuel. O capítulo é o 102, intitulado Nós e César. Está em Marcos, no capítulo 12, versículo 17, onde ele diz: E Jesus respondendo, disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o Emmanuel nos explica, dizendo assim: Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura reclamando-lhes a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso
entre as leis respeitáveis que o rege transitoriamente no plano físico, seja por disciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo, que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos. Sejam todas e todos bem-vindos. E hoje eu vou proferir o Pai Nosso especial. Pai nosso, Pai adorado, que do alto de tua glória nos inspira a vitória em rumo iluminado. Criador de mundos e seres, na amplidão dos espaços, pelos teus fortes braços, multiplica-se a fazeres. Santificado ao Senhor, o teu nome sempre seja, a atmosfera benfazeja no horizonte do teu amor. O teu nome seja lembrado na prece que nos exprime, a fé que ampara e redime, num perfume alcandorado. Criador dos céus e da terra, tua vontade seja feita, da lei mais que perfeita que o teu amor encerra. Nós te entregamos nossa alma, na alegria e na esperança, no altar da mais alta crença, feito de paz, luz e calma. Nós te buscamos, Pai querido, com humildade e clareza, na fé da nossa certeza, em teu caminho florido. Que o teu reino de amor envolva o nosso coração, nas trilhas da redenção, no resgate de cada dor. Dai-nos o pão de cada dia, na retidão do trabalho, que seja nosso agasalho nas horas de agonia. Ainda que se obscureça nossa estrada pelo mundo, sê nosso campo fecundo, onde a verdade resplandeça. Somos viajores claudicantes, seres em rude luta, na recuperação impoluta da nossa fé vacilante. Ouça, Senhor, a nossa prece, que em nome de Jesus, roga a ti mais luz no amparo que nos aquece. Sobretudo, nos perdoe a falta, o tropeço e a queda, no mal que nos enreda, na ilusão que se afeiçoe. Não sabemos que para isto, mas sabemos que para isto, para vencer a nós mesmos, não nos deixe a esmo, dai-nos o amparo de Cristo, pois que o mal é passageiro, fruto da nossa inconstância, filho da ignorância, que mascara o mundo inteiro. Nos ensinaste, por Jesus, a esperar, servir e perdoar, nessa grande escola de amor que nos trouxe a tua luz. Deus, Pai de nossos caminhos, na amplidão dos universos, de reinos incontroversos, dai-nos sempre teus carinhos, que tua presença sublime nos alcance e nos proteja, que para sempre assim seja, pelo amor que nos redime. José Silvério Horta, psicografia de Geraldo Lemos Neto.
Minas Gerais, 29 de janeiro de 2025. Que assim seja, Senhor. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos auxilia, protege e ampara, Senhor, para que tenhamos um evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passo a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor lindo. Nesse momento eu peço a permissão do nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra, João Cecílio e toda a sua egregória de luz, para passar a palavra à nossa querida Josi, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora, uma pessoa de quem eu saúdo com muita paz em Cristo, que reúne a gente aqui em torno da palavra de Jesus, um esclarecimento sempre necessário em pequenos fragmentos, né, para que a gente possa, aos poucos, ir catalogando, né, o livro da nossa vida, né, e compreendendo, mesmo aos pouquinhos, o que ele vai dizendo, a gente já consegue grandes transformações nas nossas vidas. E é por isso que é tão importante esse momento, em pleno domingo, estarmos aqui reunidos para compartilhar o pão da vida. Hoje nós vamos ler, e com a ajuda da espiritualidade, sobre a égide de Bezerra de Menezes, tentar aqui interpretar essas palavras que já são tão belas, tão precisas, mas para trazer aqui para o nosso entendimento de forma mais simples. O capítulo é o 10º, intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Lembrando que misericórdia aqui é um coração doce, terno, que perdoa, que é humilde e que se enche de bondade em relação ao próximo. E o título de hoje, o subtítulo, aliás, é Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E começa com a citação de São João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, onde está escrito: Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Na verdade, essa é a primeira citação. A segunda, sim, é de João, capítulo 8, versículo 3 a 11, que diz: Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Lapidar é apedrejar, jogar pedras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso para tentar o Cristo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com um dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra.
Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro. Os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Então, eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. E Allan Kardec acrescenta o seu ponto de vista na interpretação dessas palavras. E ele diz: Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós mesmos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outrem, é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão, tomar para si esse direito. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá o bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. E falar de indulgência parece ser algo apenas dentro do campo religioso, mas não é. A indulgência é uma necessidade das nossas sociedades, das sociedades do mundo e das sociedades espirituais também. E vamos tentar aqui fazer um esforço conjunto com a ajuda dos nossos mentores espirituais, que com certeza já estão apostos aos nossos lados para nos intuir, né? De maneira positiva a construirmos aqui um aprendizado com significado, ou seja, que faça sentido para nós. A indulgência, de acordo com os itens de hoje, é a capacidade de compreender os erros dos outros, mas com amor, com misericórdia,
com paciência e com perdão, em vez de julgá-los ou condená-los. Ser indulgente, então, é de fato um dever. Um dever de todos nós. Como nos relembra o Espiritismo, é saber que todos nós estamos em processo de aprendizado e que, portanto, como erramos, os outros também erram. Neste sentido, a passagem da mulher adúltera está repleta de significado, porque na época de Jesus, e até bem pouco tempo atrás, lá no Oriente, ainda onde existem regras e leis que justificam o apedrejamento de mulheres que cometem o adultério, era algo bem comum. Mas Jesus, revestido de amor e de misericórdia, vindo reencarnar entre nós para se tornar exemplo da forma de viver com Deus, por Deus e por amor ao próximo, ele dá o real significado nessa passagem. Ele demonstra, diante de todos aqueles que ali estavam, o verdadeiro exemplo de misericórdia. Ao se retirarem um a um os acusadores daquela mulher, ali eles foram questionados por Jesus que se eles estivessem sem nenhuma mácula, se não tivessem cometido nenhum erro, eles então podiam apedrejá-la. Eles foram, naquele momento em que Jesus perguntou a eles se eles tinham ou não pecados, a refletirem sobre suas próprias experiências. Despertar neles, nesse momento, um pensamento único e transformador. A indulgência, semeando em seus corações a humildade e em suas mentes o sentimento de igualdade. O que aproxima todos eles da postura compassiva do próprio Cristo naquele momento. Isto não significava passar a mão sobre os erros daquela pessoa, passar a mão na cabeça, né? Como a gente costuma dizer. Ou fingir que aquilo não havia acontecido, mas sim olhar com bondade, oferecendo uma oportunidade de repensar as suas atitudes, para que aquela pessoa cresça, aprenda e melhore, sem que haja em nós, em um momento de julgamento equivocado, ou no outro, em relação a nós, quando nós somos o alvo do julgamento, um desejo de rancor, de punição, mas sim o desejo de oportunizar uma nova chance. Na minha profissão é muito comum, eu sou professora de escola pública, é muito comum acontecer durante a primeira fase da infância, né? Aliás, a segunda, dos 7, no caso, dos 6 até os 10, 11, 12 anos, muitos erros, muitos equívocos, porque as crianças representam muito bem aquilo que a gente acha que já aprendeu, né? As crianças estão em fase de aprendizagem escolar. E elas são o símbolo perfeito para a gente trazer aqui um exercíciozinho, né? Baseado nesse fato tão corriqueiro que acontece nas escolas, que são os pequenos erros infantis, né? E uma
professora que eu vou aqui denominar de Ana, né? Uma jovem professora chamada Ana, tinha uma aluna chamada Júlia. E Júlia rasurou o caderno da colega por inveja. A princípio foi isso que pareceu. E a diretora logo ficou sabendo e chamou Júlia e estava em iminência de dar uma suspensão por causa desse comportamento que trouxe um certo prejuízo à sua colega de turma. Mas a professora Ana, vendo que isso ia acontecer, interviu e pediu à diretora uma oportunidade de conversar com Júlia. E ela fez isso. E o que parece extremamente corriqueiro e comum para Júlia, a aluna, havia ali um momento de escuta que ela comumente não tinha. A professora Ana enxergou em Júlia uma criança que precisava de ajuda. Ela escutou e Júlia confessou que tinha feito aquilo porque queria ser notada. Aos prantos, também contou que em casa ninguém conversava com ela. Ana então soube que ali diante dela estava uma criança perdida e carente. Não uma aluna má, mas uma criança que precisava de uma nova oportunidade. Então, a professora Ana escolheu convidá-la para ser ajudante de turma, líder da sua sala, por um tempo, dando-lhe a ela tarefas para serem executadas e também dando-lhe responsabilidade. Conversou com a turma sobre o que era empatia e logo Júlia melhorou e, com o tempo, passou a se destacar por suas boas atitudes. A professora Ana não apenas escutou, mas compreendeu e, compreendendo, evitou mais uma dor a se somar com as que Júlia já tinha. Escolheu ser indulgente, dando a Júlia a oportunidade de florescer e crescer. A indulgência é isso, quando a gente opta por compreender, por escutar, mas escutar sem condenar, esperando que a transformação substitua o erro, um caminho que vai levar à cura. A cura das dores. Mas cabe aqui uma outra observação. Não façamos da indulgência o dever destituído de compreensão, ou por ganho pessoal, ou ainda pelas recompensas do céu. Por exemplo, como alguém que só ajuda um colega do trabalho enquanto é observado pelo chefe, pois espera ali uma promoção, uma vantagem escusa, né? Lembrando aqui que isso aqui é uma analogia, né? Comparando aqui o nosso amado Pai como aquele que não só nos ama, mas também provê todas as coisas. Então, não façamos da indulgência uma coisa para que Deus veja. Façamos por compreender, primeiro, que nós também precisamos de indulgência, porque estamos em processo evolutivo. E por ser um dever moral, aquele olhar compassivo, cheio de perdão e amorosidade, que nós também precisamos sentir. Mesmo em situações difíceis, ou sem reconhecimento algum, devemos fazer o que está alinhado aos princípios morais,
e em harmonia com as leis divinas. Cumprir um dever por consciência ou por responsabilidade gera em nós consequências internas e transformadoras, mas são consequências positivas. Uma pessoa, por exemplo, que devolve uma carteira que encontrou jogada na rua e logo percebe que há alguém ali à procura daquele pequeno tesouro, né? Hoje em dia, perder uma carteira é um desespero. Só para pagar os documentos é uma fila, é uma burocracia. Mesmo que ela não tenha dinheiro, ainda assim os documentos são muito valiosos, né? Então, uma pessoa que devolve uma carteira encontrada pelo simples prazer da paz interior de ter feito o bem pelo bem, sem nada querer em troca, essa pessoa está agindo dentro da lei, mas uma lei muito maior, e por consciência de que aquilo que é feito para o outro é bom na mesma medida que se fosse feito para mim. Dentro do Espiritismo, essas explicações cabem dentro daquela expressão: a letra mata e o espírito vivifica. Também está nessa passagem que nós acabamos de compartilhar. Nesse caso, o Espiritismo refere-se a essa expressão dando a importância de compreender o sentido e a profundidade dos ensinos morais, mas não a lei pela lei, porque a letra só não salva. O espírito, sim. O espírito aqui simboliza essa compreensão da aplicação prática na vida dos ensinamentos do Cristo, que nos traz a iluminação interna e nos faz crescer e evoluir. Essa frase, inclusive, originalmente está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, 6, aliás, onde Paulo, dirigindo-se à população e à igreja de Corinto, pede para que não só interprete as leis que Jesus deixou, os mandamentos, a lei mosaica e todo um conjunto de leis, não apenas no contexto religioso, não que a religião não fosse importante, mas as relações entre os seres humanos e desencarnados, humanos na carne e desencarnados, extrapolam as portas dos templos religiosos. Então, Paulo já se preocupava com isso naquela época. E ele pedia para que as pessoas compreendessem com profundidade as leis, sem se prender aos rituais, sem que fosse preciso fazer algo externo, e sim muito mais interno, voltado para a sua própria mudança, restauração e crescimento. Era esse o esforço e continua sendo a motivação maior para a gente compreender aquilo que Jesus nos fala. Há uma necessidade profunda, hoje mais do que em qualquer outra época, onde os meios eletrônicos propagam o mal que existe no mundo com uma rapidez estonteante e com detalhes que os mais sensíveis às vezes nem conseguem ouvir ou visualizar, imagens fortes e notícias de toda sorte de maldades, né? E por pensar dessa forma, se cria o que Divaldo Pereira Franco, como dizia minha sogra, Deus o tem em bom lugar, falava: quando todas as pessoas comungam o mesmo pensamento,
quando uma notícia de um impacto muito forte toma conta de todas as mídias e redes sociais, isso cria uma psicosfera, né? Uma nuvem de pensamentos que atraem na mesma densidade ainda mais mal. Falar de indulgência é falar de perdão. Falar de indulgência é falar de compaixão, de misericórdia. E como o nosso mundo está precisando disso. Então, convido cada um de vocês e aqueles que estão no invisível nos ouvindo a reler essa passagem sobre não julgar para não ser julgado, porque são nos pequeninos erros, nos pequeninos deslizes que cometemos, que muitas vezes até nós temos dificuldade de nos perdoar. Com essa releitura que o Evangelho, e esse em particular, esse que nós fazemos virtualmente, há um resgate por várias vozes, mas sempre sobre a condução séria do nosso querido amigo Bezerra de Menezes. Podem mudar as palavras, podem mudar os exemplos e as histórias, mas o conteúdo basilar é o do Cristo. Esse ninguém muda uma vírgula, depende apenas que nós demos vida a essas palavras, colocando em nossas ações, a cada dia, o verdadeiro significado daquilo que aprendemos. É assim que as coisas começam a mudar, para mim, para vocês e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Sejamos, então, um exemplo. Esse é o convite que eu faço a cada um de vocês. Fácil não é, mas não vamos desistir na primeira dificuldade. Persistir e insistir até que alcancemos a luz. Muito obrigada a todos. Agora eu convido vocês a fazermos a oração de agradecimento por essa oportunidade de falar sobre Jesus, de encontrar amigos através dessa telinha, de reatar os laços com a espiritualidade que se faz presente em nossos lares sempre que a gente fala naquele ser iluminado que é Jesus, no propósito ou pelo propósito de aprendizado sincero que cada um de nós carrega em si, para que diminua os nossos sofrimentos, para que aumente a nossa compreensão e para que vivamos em paz. Por tudo isso e muito mais, agradeçamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou há mais de 1000 anos atrás, quando ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Passo para você, Dora, para as considerações finais. Muito obrigada. Obrigada. Nesse momento, eu peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão necessitado de ajuda, que seja recolhido e levado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar conforme a sua necessidade, e que todas as energias deletéricas sejam colhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço a Deus
Neste momento, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cílio da Costa e todas suas egrégoras de luz, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. Que a paz, o amor e a luz de Jesus permaneçam em cada lar. Boa noite a cada um de vocês e até amanhã com o nosso Evangelho. Boa noite, Então, pessoal. Boa que Deus semana.